Oséias podia continuar aqui, irmãos. Falando a lição, né? Que a direção de Deus no comando da sua palavra, da igreja, quem estudamos a revista durante a semana, a gente viu, né? O tema, né? Bate certinho. Até que o hino que nós cantamos agora aqui está na lição. Acabamos de cantar. Então, a gente vê, graças a Deus, né? Porque Deus conduz a história. Deus conduz a história. Então, nada que aconteça na nossa vida, irmãos, que nós acabamos, como nós lemos no texto do devocional diário, ouvir a voz de Deus, a gente vê o comando que Deus dá na vida do crente, que nada não é acaso. Foi um acaso. Não, Deus está no comando, então nós devemos agradecer a Deus e confiar cada dia que Ele vai guiar e dirigir a nossa vida. Lá em Josué, número 13, irmãos, que é o texto base da lição de hoje, Josué 13, é a lição do número 3, na sequência que nós vamos estar estudando, irmãos. Josué 13. A lição de hoje, irmãos, vai abordar de Josué 13 até Josué 21, 45. A lição passada deu a conquista da terra, parte da terra prometida, que o pastor passou na semana passada. E aqui já é a divisão das terras, onde já a terra conquistada, o Canaã, já boa parte de Canaã conquistada. E Deus chega nesse momento aqui e chama Josué para conversar com ele e fala para ele conquistar bastante, mas muita terra ainda está para ser conquistada. Então, vai adiante, avante, e fala aqui a respeito da divisão das terras, que mesmo a divisão das terras, irmãos, não era o neto que ia chegar lá num pedacinho lá e falar, não, essa parte aqui é minha. Não, foi Deus que falou, não, essa parte aqui vai ser do neto, essa parte aqui vai ser da Nathalie, né, Nathalie? Assim, né? Então, irmãos, diante disso, o que isso quer nos levar, irmãos? A lição nos arremete lá para olhar o que Josué, a história lá de Josué, mas trazendo para nossos dias de hoje, para a história da nossa vida como igreja do Senhor. Eu não consigo dividir, irmãos, eu falo de mim, talvez alguns irmãos tenham uma maturidade maior que a minha, que a gente vai temos irmãos mais maduros que eu aqui. Eu não consigo distinguir, irmãos, não consigo dividir igreja antes do Novo Testamento e igreja depois do Novo Testamento. A igreja é a igreja. A igreja é a igreja desde lá que saiu do Éden, lá é a igreja. Entendeu? Então, nós estamos estudando aqui, irmãos, nós estamos falando sobre igreja. A igreja lá é o Israel antigo, a igreja nós somos Israel, o novo Israel de Deus. Somos tudo uma igreja só. Então, vamos estar, antes de ler, irmãos, a gente vai estar orando, pedindo a direção de Deus, que Deus já está dirigindo a nossa vida nesse momento. Pai, agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, para junto com a igreja estar Te adorando, louvando, e já ouvimos a palavra do Senhor nesta manhã, assim como nós aqui, as crianças ao lado, e agora nesse momento de estudo da lição, para que o Senhor esteja nos capacitando, dirigindo com o Teu Santo Espírito, Pai, nossas vidas, para falarmos segundo a Tua vontade, ouvirmos segundo a Tua vontade e vivermos para Te servir melhor, Pai. Abençoa nós aqui, os irmãos que não estão aqui por motivos que só Tu sabes. Abençoe especialmente o pastor com a sua família que estão viajando, e nessa semana, se Deus quiser, conforme a Tua vontade, já estão retornando. E também os irmãos da igreja, Pai, aqueles que porventura estão também viajando, que o Senhor esteja protegendo e guardando, que tenha esse desejo de retornar em breve para estarmos juntos aqui, Pai. Te agradecemos pela Tua direção, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, do Teu rebanho aqui, da igreja do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Josué 13, irmão.
Abra sua Bíblia lá em Josué 13. Josué 13, vou ler aqui. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda Gesur, desde Sior até defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e de Ecrom, e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibreus, todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade até o pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misre-Fote-Maim, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança, as 9 tribos e meia de Manassés. Daí, a gente vê aqui lá no versículo 14, que está dentro do tema da lição também. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já tinha dito. Como já lhe tinha dito. Então, irmãos, a lição aqui, ela vai falar sobre esse assunto aqui, ó. A divisão da terra não pertence a nós. Isso é uma grande coisa que a gente tem que ter em mente, irmãos. A divisão da terra não pertence a nós. Aqui o autor ele já começa com essa palavra aqui, que quando nós conquistamos coisas, temos sobre elas uma relação de posse que pode ser chamada de direito. É meu, eu comprei, eu conquistei, eu lutei para ter isso. Sim, olhando para esse lado, sim. Decidimos o que fazer com o fruto do nosso trabalho, destinamos o que temos para as funções, lugares e o uso que desejamos dar. O possuidor decide sobre o que possui. O possuidor decide sobre o que possui. Então, irmãos, aqui, ó, dentro do tema, a divisão da terra não pertence a nós. Então, tudo que nós compramos, tudo que nós adquirimos com a graça de Deus, com o fruto do nosso trabalho, o possuidor decide sobre o que possui. Aqui, o único que pode decidir alguma coisa sobre o que possui ou não, irmãos, é Deus. Porque nós, na verdade, possuindo tudo, como diz Paulo, possuindo nada. Né? Então, é uma grande realidade. A gente ter essa consciência, irmãos, de que tudo que temos, tudo que somos, que vai tratar aqui na lição, e o tema da lição, uma das conclusões da lição é essa, não é nosso. Até os filhos que Deus nos concede não são nossos. Nós somos temos que ser bons gestores da vida dos nossos filhos, bons pais, bons educadores, para que esses filhos tomem rumos que venha ser usado para a glória de Deus, e não para nós. E aqui temos visto que a terra prometida foi dada a Israel. A conquista dependeu da ação de Deus e não dos guerreiros israelitas. A conquista dependeu da ação de Deus e não dos guerreiros israelitas. Se dependesse dos guerreiros israelitas, irmãos, a primeira coisa que eles fizeram, o que eles fizeram, irmãos? 40 anos antes, ou 45 anos aqui provavelmente, porque se olhar uma cronologia bíblica, fazer umas continhas aqui Josué e Caleb e Josué tinham a mesma idade.
Quando eles saíram do Egito, eles estavam com 40 anos de idade. Quando eles estavam em Cádiz, que Deus mandou os 12 espias lá, estavam com seus 40 e poucos anos. Retornaram e Deus, devido àquela situação, foi que o povo peregrinou por 40 anos no deserto, uns 38 anos peregrinou no deserto. Então, provavelmente aqui, Josué estava com 85 anos de idade, Caleb também. Lá no 14:10 você vai ver a idade de Caleb. E Caleb fala lá, eu tenho a mesma disposição que eu tinha quando eu vim aqui visitar a terra, aqui, espiar a terra, eu tenho a mesma disposição. Provavelmente, irmãos, Josué estava um pouco mais cansado que Caleb, porque não que Caleb não lutasse, não que Caleb não exercesse liderança, mas Josué cansou mais um pouco, né? Mas indo tomar conta do povo de Deus, aquele povo reclamando, né? Conquistaram ali Jericó, passaram em Jericó, que a pouco já estavam reclamando. Isso muitas vezes, irmãos, você, já fazendo algumas aplicações no decorrer aqui, aplica-se a nós. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Realmente, graças a Deus, irmão, não nos tem faltado nada mesmo, irmãos. Graças a Deus. Mas muitas vezes acabou a manteiga lá, acabou a manteiga, já reclama, porque vai ter que comer pão seco, né? É coisinha simples, irmãos. O que a gente está dizendo, muitas vezes a gente gosta de dar testemunho daquelas coisas grandes, suntuosas. Mas a gente tem que dar testemunho de coisinha pequenininha também. Ver que muitas vezes a gente fala, furou o pneu do carro. Já é uma coisa média para grande, irmãos. Porque você furar o pneu do carro, você está com o estepe murcho e você não está parado na rodovia, até chegar ao socorro, a sua viagem tem horário marcado, você, já é uma coisinha já média para grande, né? Você vai reclamar, mas muitas vezes faltou a manteiga. Né? O que eu quero dizer aqui, irmãos, entre Josué e Caleb, a força, irmãos, Josué estava mais um pouco, talvez estivesse um pouquinho mais cansado mesmo, porque ele estava liderando o povo, tinha algum estresse maior, muitas vezes ele falava uma coisa com o irmão lá, o irmão na hora podia dizer que sim, mas depois fazia o contrário, consumiu, quanto que não deve consumido a situação de Caleb lá na situação de Acã? Imagine, você conduzir o povo, você achando que está tudo certinho, daqui a pouco o povo vai ali numa aldeia, uma cidade pequena, tinha acabado de vencer Jericó, uma cidade grande, para os tempos da época, daqui a pouco vai ali uma cidade pequena, vamos lá, 3.000 homens, daqui a pouco volta o povo chorando, derrotado. Isso consumiu Josué, né? Por quê, irmãos? Porque ele viu conduzindo o povo, pessoal, não pode pecar, pessoal, tem que obedecer, tem que temer a Deus. Não. Então, aqui, ó, o conceito fundamental, então, a conquista não dependeu dos guerreiros israelitas, a conquista depende de Deus, e assim na nossa vida também, irmãos, tudo que nós temos, irmãos, que somos, se você é um bom advogado hoje, se você é um bom doutor, ou se é um bom lavrador, uma boa dona de casa, uma boa professora, uma boa mãe ou pai de filhos, vós, filhos, isso não é de você. Isso é graças a Deus que nos dá. Agora tem que saber nós sabermos administrarmos isso que Deus está nos dando. Continuando aqui, o conceito fundamental da terra, de que a terra foi uma herança entregue pelo Senhor, nos ajuda a compreender o que está ocorrendo nos capítulos abrangidos nesta lição. As terras conquistadas não estavam ao sabor da vontade das tribos, mas debaixo da ordenança de Deus. Por isso veremos que, na perspectiva divina, a terra não nos pertence. Portanto, agimos e vivemos conforme aquele que a possui e a dá a nós. O que o irmão pregou agora de manhã aqui no Salmo 23? É realmente isso aí, por isso que eu falei que o irmão podia continuar. Claro que ele está lecionando lá na sala que ele dá aula lá. Mas dentro dessa visão, irmãos, desse conceito, o Senhor é o nosso pastor. Eu quero perguntar aqui, o irmão perguntou também, talvez eu esteja... muitas vezes querendo concluir o que o irmão já concluiu, não, o irmão concluiu muito bem. O que eu quero dizer aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção diante do que nós estudamos na revista, diante daquilo que o irmão pregou de manhã aqui, diante do Salmo 23, diante daquilo que nós lemos aqui, dentro já da introdução da lição. Alguma coisa tem nos faltado, irmãos?
Se faltou alguma coisa, é que muitas vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem colocado à nossa frente. Verdade? Então, dentro desse estudo aqui, irmãos, da terra prometida, a divisão das terras, não pertence a nós. Não pertence a nós. Então, irmão, nós temos que levar em consideração isso, que tudo que temos, tudo que somos, Deus mostrou isso ao longo da história de Israel, até chegar lá em Malaquias. Deus mostrou isso à igreja do Novo Testamento, desde Mateus, indo até Apocalipse, que quem é o Senhor da igreja é Deus, quem sustenta a igreja, quem sustenta nossas vidas, quem faz o evangelho avançar e romper fronteiras, irmãos, é o poder de Deus. É o poder de Deus, a ação de Deus na história. Herança do Senhor. A divisão tem que ser conforme ordenado. No versículo 1, que nós lemos aqui, ó, Josué já é idoso, entrando em dias. Disse o Senhor, já estás velhos, e entrado em dias. E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Que diante da divisão das terras, irmãos, possivelmente ele teria idade próxima, que nós já falamos aqui de Caleb, que é o 14:10. O Senhor lhe ordena que distribua parte das promessas. E já foi entregue entre as 9 tribos e meia. Pois Rubens e Gade e Manassés, a meia tribo de Manassés, já tinham posse da banda do Oriente do Jordão. A tribo de Levi tinha sua possessão. A tribo de Levi tinha sua possessão no sacerdócio e não receberia terras exclusivas, versículos 13 e 14 e os versículos 17 do capítulo 18. A parte que ainda não havia sido conquistada estava localizada na região litorânea ao sul, fazendo fronteira com o Egito. Na região litorânea habitavam os filisteus, invasores que haviam expulsado os cananitas da região. Ao sul ficava a terra dos jesuritas. A questão central é que o Senhor é o dono da terra. Que o Senhor é o dono da terra. Como criador e sustentador, Deus pode designar porções de terra a quem bem entende. De igual modo, a divisão das terras não deveria ser apenas uma questão de opinião, mas de obediência. De igual modo, a divisão das terras não deveria ser apenas uma questão de opinião, mas de obediência. O Senhor é o dono da terra. O Senhor é o dono da terra. Como Criador sustentador, Deus pode designar porções a quem Ele bem entende. Né? Daí a terra foi dividida por sortes, irmão, quando nós vamos ver lá nos versículos seguintes, os capítulos seguintes. Efraim pegou aqui ao sul, próximo de Judá. José já pegou lá no norte. O que fala aqui José já é Manassés, irmãos. Entendeu? A divisão, irmãos. Alguns pegaram na região litorânea, outros pegaram na região montanhosa, planície. O que quer dizer aqui, irmãos? Que, mesmo sendo por sortes, irmãos, nada estava no controle do homem, estava sempre no controle de Deus. Ação e propósito de Deus. Aqui fala do método da divisão das terras. Partilhas são complicadas. Processos de inventários podem arrastar-se por longos anos sem definição. Jesus foi interpelado por um homem que desejava repartir a herança de seu irmão, que está lá em Lucas 12:13, que Jesus falou para ele, eu não estou aqui para partir terra, eu estou aqui para o objetivo de Jesus aqui era outro, né? Lá em Lucas 12. Mas sabiamente Deus não deixou nas mãos dos homens a partilha de terra conquistada, que fala lá em Números, nós lemos Números 26, 52 ao 56, está aqui na revista, fala assim, disse o Senhor a Moisés, a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa dará a herança maior, a pequena a herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. Então, é um cumprimento da lei, a própria divisão das terras. Então, por isso que já está lá dentro do princípio, obediência. Mas não era um critério de
De igual modo, a divisão das terras não deveria ser apenas por questão de opinião, mas por obediência. Ou seja, uma vez fazendo a partilha da terra desta forma, irmãos, era um sinal de obediência a Deus. Por isso que a gente tem que estar atento, irmãos, a obedecer a palavra de Deus. A obedecer a Deus. Atentos a obedecer. Pela lei, o tamanho da terra a ser dada será proporcional ao tamanho da tribo, como nós lemos. Qual parte de terra, contudo, qual parte de terra uma tribo ocuparia seria definido o quê? Por sortes. Um processo independente do quê? Da ação humana. Ação humana. Mais uma vez o Senhor deixa claro que o homem está recebendo algo, não conquistando-o por si ou alcançando-o por seus méritos. Entendeu, irmãos? Que nos leva a entender aqui, mais uma vez o Senhor deixa claro que o homem está recebendo algo, não conquistando-o por si ou alcançando-o por seus méritos. Então, irmãos, isso nos leva cada dia mais, irmãos, a ser grato a Deus por aquilo que temos, por aquilo que somos. Porque, embora muitas vezes a gente tenha nossas decisões, devemos decidir, irmãos, dentro daquilo que nós estudamos e vemos ontem, ou seja, da leitura devocional do dia 7, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente fica, eu ouvi Deus falar que eu devo tomar a decisão aqui. Eu ouvi a voz, Deus falou para mim que eu devo ir por esse caminho. Aquilo que o irmão pregou de manhã também. Será que é esse mesmo caminho que Deus escolheu para você? Ou esse caminho você teimosamente está batendo o pé, não, eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por aqui, não. E olha, irmãos, eu falo uma verdade, e vocês sabem muito bem disso, porque tem irmãos muito mais aqui, experientes que eu aqui. Se é o caminho que Deus quer para a sua vida, irmãos, você pode dar uma volta. Você pode dar uma volta, mas que você vai voltar onde Deus quer, você vai voltar. Isso vocês sabem disso. Tem muitos irmãos aqui mais experientes que eu aqui, que sabem que já tem vivido isso. Eu vivi isso já, irmãos, e tenho vivido isso. Que muitas vezes o neto quer fazer algumas coisinhas, ora, lê a Bíblia e acaba tomando um rumo, mas Deus mostrou para mim que não, você vai voltar lá onde eu queria que você fosse, e da maneira que você fosse. Não foi isso que Deus fez com Israel, irmãos? Quando Israel estava lá em Cades Barneia, irmãos, fazia aproximadamente uns 2 anos que Israel tinha saído lá do Egito. Israel tinha passado por meio do Mar Vermelho. Israel tinha tomado águas que estavam amargas lá em Mara, Deus a tornou água doce. E outros mais, maná, codornizes, e tanta maravilha Deus já tinha feito no meio daquele povo. Chegou lá em Cádiz, Deus mandou 12 espias lá para a terra prometida, voltou 2 animados, vamos conquistar, que benção que aquela terra, que maravilha aquela terra. Veio 10 pessimistas, aquela terra é ruim, é boa, bonita, dá mesmo. Não tá, Deus está falando a verdade. Mas nós vamos conquistar aquelas terras, lá tem uns anaquins, lá tem uns gigantes, da altura daquele, um anaquim, irmãos, provavelmente a altura dele é da altura daquela dali, do patamar ali da nossa, como que chama mesmo ali? Galeria. Obrigado. Irmãos. Imagine chegar um Joaquinzinho lá. Chegou um Joaquinzinho lá. Daqui a pouco chega um Anaquim lá. Ó, irmãos. Se olhar por esse olho aqui, irmãos, realmente, se eu olhar por esse olho aqui, eu vou falar, Senhor, vamos ficar lá mesmo, lá o Senhor vai sustentando nós lá, tal e tal, não. O que aconteceu com aquela geração, irmãos, foi subvertido, irmãos, foi subvertido por quê? Porque não creu. Em vez de dar ouvido aos 2 servos de Deus, eles deram ouvidos àqueles 10 pessimistas. Muitas vezes a gente quer fazer um empreendimento na igreja aqui, vamos fazer um trabalho assim, não vai dar certo. Vamos fazer tal coisa, um trabalho evangelístico aqui no bairro, não vai dar certo. Por favor, irmãos. Graças a Deus deu certo, não deu certo? O trabalho evangelístico missionário aqui na igreja, aqui no Jardim Maringá? Graças a Deus, vai a igreja aqui, irmãos. Sendo um canal de bênçãos aqui nessa região, e onde está indo, né? São Paulo, Sorocaba, Curitiba. Onde mais, irmãos? Onde mais nós temos filhos? Lá no Paraná. E onde mais? Deus vai mandando, né? Não é verdade?
Não tem sido bênção, irmãos? Então, é o caminho que Deus escolheu, Deus fez para nós. Eu vou continuar aqui, irmãos. Então, terminando aqui, irmãos, esse tópico, que é o método da divisão, aqui, ó, é por sortes. Mais uma vez, o Senhor deixa claro que o homem está recebendo algo, não conquistando por si ou por seus próprios méritos. Cada tribo, sua terra, lembrando como ocupação daquele espaço, teria o que? O testemunho da graça de Deus. Nós temos testemunhado que a liberação do Egito, o sustento, a passagem pelo Jordão, as vitórias na terra como prometida, a ocupação da terra, todas essas foram o quê? Fruto da graça. Isto é, o Senhor deu tudo ao povo, a aliança feita com Abraão. Lá em Gênesis 15, se você for ler lá, você que leu lá na sua casa lá, e que nós temos memória, Deus fez uma aliança com Abraão lá, há mais de 400 anos atrás, há uns 500 anos atrás aqui, dessa história aqui, ou mais, e falou que aquela terra ia ser dada à nação de Israel. Que Abraão estava lá, você está aqui, a planta do vosso pé pisou aqui, aonde a planta do vosso pé pisou, isso eu vou dar a sua descendência. Abraão não tinha nenhum filho, Deus proveu um filho para Abraão, o herdeiro o herdeiro da promessa não era Eliezer, o herdeiro da promessa não era Ismael, como Sara e Agar quiseram dar um jeitinho, muitas vezes a gente quer falar, dá um jeitinho. Quiser dar um jeitinho, não foi da forma que eles queriam, foi da forma que Deus determinou através do filho de Sara. E Deus abençoou, uns 500 anos mais depois, na cronologia bíblica aqui, o povo estava lá conquistando a terra prometida, e graças a Deus estava lá. Então não foi por eles, irmãos, foi pela graça. A graça. Deus havia... Aí, ou seja, já deixava claro que tudo, ou seja, estava sobre Deus. Ou seja, o peso da aliança, irmãos, estava sobre Deus, não estava sobre Abraão, estava sobre Deus. E daí, continuando aqui, irmãos, fala sobre a herança dos levitas. A herança dos levitas aqui, irmãos, eu já vou para o ponto B aqui, ó. A falta de terra específica para os levitas parece injusta. A gente que muitas vezes lê, fosse um dia de hoje, irmãos, vamos falar em termos de hoje, do conceito de mundo. A herança dos os levitas foram injustiçados, não pode fazer desse jeito, como Deus ia fazer as coisas assim? Deus está sendo injusto. Não, irmãos, Deus foi extremamente justo, irmãos. O que ele fez? Ele preparou uma nação, está aqui, irmãos, está aqui na revista. Deus preparou uma nação, preparou um lugar para aquela nação fosse a portadora da palavra de Deus, das promessas do Messias, e foi através daquela nação que Deus trouxe o Messias, e através dessa nação, hoje, nós somos os herdeiros das mesmas promessas feitas lá a Abraão. Irmãos, daí chegou lá na terra prometida lá, todo mundo pegou herança, Levi ficou de fora. Não, Levi não ficou de fora, não. Levi ficou de dentro, ficou tudo junto ali. Levi, a porção de Levi, quem que era? Era o Senhor. A porção que Deus deu para Levi, para os levitas, que é o filho de Levi, era o sacerdócio. Cabia a essa tribo, irmãos, cuidar das atividades culticas. É o que está aqui na lição, aqui, ó. Eu falei aqui do injustas, não é injusta, porém essa tribo tinha um papel bem distinto em Israel e para o mundo, distinto para Israel e para o mundo. Os levitas são como uma analogia de toda a humanidade e também um tipo de Cristo. Quando Josué registra que os levitas não têm parte entre vós, literalmente ele registrou que os levitas não possuíam nada possuindo os israelitas, nada. A herança deles era o sacerdócio, portanto, que adivinha do sacerdócio. Isso significa que os levitas viveriam exclusivamente da atividade cultica, conforme pode ser visto no livro de Levítico, ou seja, eles eram o povo que ia cuidar da atividade cultica, da parte litúrgica, de tudo, como os irmãos já conhecem. Os levitas deviam lembrar Israel o que realmente importava. É os levitas que lembravam. A terra era dada para sustentar a vida nas condições atuais. O culto, no entanto, era um lembrete de que tudo e todos pertencem ao Senhor.
Os levitas não tinham herança da mesma forma que o ser humano não tem coisa alguma de si mesmo. De igual modo, o nosso Redentor não tinha onde reclinar a cabeça, Mateus 8, 20. Assim, a condição humana era refletida nos levitas. O sacerdote de Cristo era prefigurado. Ou seja, o que ele quer dizer aqui com os levitas, irmãos? Que nós, como seres humanos, nós não possuímos nada também. Em termos de dizer que nós dizemos, eu tenho isso, eu conquistei isso. Nós gostamos muito de falar o eu, irmãos. Mas aqui, graças a Deus, ele conseguiu. E o levita era sustentado pelos irmãos, pela atividade dos dízimos, das ofertas, do tabernáculo, ou seja, vivia do tabernáculo. Ou seja, o irmão levava lá um cabrito para ser um carneiro para ser ofertado, parte daquele carneiro era ofertado do Senhor, parte daquele carneiro ficava para o sacerdote. E aquele sacerdote ia alimentar a sua família com aquilo lá. Teve 48 cidades que foi deixado para os levitas. Ou seja, aqui, irmãos, o cuidado de Deus na área física, na área material, e o cuidado de Deus na área espiritual do povo de Deus. Entendeu? É isso tem que acontecer hoje com a gente. A área física, a área material e a área espiritual. Nós temos que estar bem sustentado. E nada que temos é mostrar que não pertence a nós. O exercício do sacerdote o sacerdócio levítico era a pregação de que o homem deve a seu Criador. O exercício sacerdotal levítico é a pregação de que o homem deve a seu Criador. Ao mesmo tempo que era o anúncio de que no Senhor encontramos aquilo de que necessitamos. De fato, desde o Éden, o homem deveria viver como que não tinha coisa alguma de si mesmo, e tudo dedicado ao Criador. Essa é a mensagem da ocupação da terra. Israel devia tudo ao Senhor. Por outro lado, os levitas lembravam Israel da presença de Deus no seio de seu povo. Esse é um anúncio do Evangelho. Isto é, Deus se encarna, torna-se um de nós e viverá para sempre entre nós. Desse modo, aquilo que parecia injustiça é uma simples escolha divina de como a terra deveria ser dividida. Mostra-se parte da revelação divina, uma tribo separada para o serviço religioso, dedicada a repetir, guardar e agir para a revelação divina. Então, estava sobre os ombros dos levitas, irmãos, essa função. Hoje, irmãos, olhando para esse tópico, a ação dos levitas, irmãos, então a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Sonegar aquilo que é do Senhor é pecado. Sonegar aquilo que é do Senhor é pecado. Irmãos, espero que você tenha essa compreensão. Nós devemos ter. A obra de Deus, irmãos, ela é feita de primícias. Entenda bem? A obra de Deus, ela é feita de primícias. O melhor do gado tinha que ser levado ao templo. Naquele tempo era o tabernáculo. O melhor do trigo tinha que ser levado lá. O melhor do azeite tinha que ser levado lá. O melhor de tudo que você colhia, que as fazendas davam, do vinho, das uvas, das passas de figo, melhor, irmãos. Isso nos leva a compreender, irmãos, que a obra de Deus também, hoje e ao longo da história, até chegarmos a nós aqui, é feito de primícias. A gente vê um templo desse aqui, acabado. Bem cuidado, pintadinho, bonitinho. Mas para chegar nesse templo aqui, irmãos, os irmãos mais velhos que estão aqui sabem disso. Nós vimos o filme lá. Tem um filme lá com o nosso finado Gretz, presbítero Gretz, saudosa memória. Ele registrou, irmãos, aqui, os irmãos sabem melhor que eu. Eu estou aqui há alguns anos aqui na igreja, mas os irmãos sabem melhor que eu. Desde o primeiro tijolinho que foi colocado aqui, da pedra fundamental que foi colocado, estava o Pedro, estava o Pede, pastor Jairo e outros irmãos que estão aqui, Dona Tereza. Irmãos,
Primícias, irmãos. Essa obra, o Dinei estava aqui, Vera, o pessoal, estava tudo aqui. Essa obra, irmãos, primícias. Com primícias, irmãos. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que a obra de Deus não é feita com migalhas. Migalhas. Então, quando nós formos ofertar, e os irmãos sabem muito bem disso, tem testemunhado disso a sua vida inteira, nós vamos ofertar do melhor. A palavra de Deus fala do melhor que você tem, do melhor do seu gado, do melhor do seu trabalho, o melhor. Você vai vir um dia aqui na igreja, você vai cantar aqui na igreja? A gente tem visto, irmãos, a dedicação dos irmãos no preparo dos cânticos, o louvor, a adoração a Deus. A gente tem visto a dedicação do pastor na preparação da mensagem, dos irmãos, Ai, que bênção de Deus, irmãos. Uma pregação que Deus tem usado a vida do irmão para pregar aqui de manhã, e Deus abençoando, irmãos, o que é? O melhor. O melhor, irmãos, o melhor que nós temos a dar é para a glória de Deus. Por isso que eu falo, a obra de Deus é feita com primazías, ou seja, com o primeiro, não é feita de migalhas. Não é feito de migalhas, entendeu? Eu vou pagar a prestação do carro primeiro, depois eu vou lá dar o dízimo. Não. Vai lá, paga, leva o dízimo. Leva as suas ofertas aqui no altar do Senhor. Depois você vai pagar a prestação do carro, você vai pagar a prestação da carro, você vai pagar o seu convênio médico, você vai no mercado. E graças a Deus, Deus tem abençoado, não tem, irmãos? Por quê? É feito com primazias. Agora, se você inverter, irmãos, se nós invertermos isso, a gente vai ver a tragédia que vai acontecer na nossa vida. E muitas vezes tem acontecido algumas tragedinhas na nossa vida, e Deus é misericordioso, irmãos. Como lá no Vale da Sombra da Morte, Deus permite que a gente dê uma passadinha, como lá nós estudamos essa semana também, lá sobre a origem do sofrimento nas nossas vidas. É uma maneira de Deus dar um puxãozinho de orelha, uma varadinha, tem vezes uns açoites. Pá. Eu acho que muitas vezes com um puxãozinho de orelha, muitas vezes a gente já dá para perceber, peraí, o que eu não estou fazendo que agrade a Deus? Isso é ouvir a voz de Deus, isso é ouvir a voz de Deus. Lá no texto do dia 7, lá você vai ouvir a Deus nas tempestades. Ouvir a Deus, a voz de Deus nas tempestades. O que Deus quer falar comigo, muitas vezes, num momento mais turbulento da minha vida, muitas vezes um momento que está mais confortável, daqui a pouco dá uma atribulada lá, Então, irmãos, o sacerdote do Levítico aqui, irmãos, isso demonstra a igreja, a função da igreja no meio da sociedade em que vivemos, irmãos. Irmãos, esses dias que nós estamos vivendo, eles já foram profetizados há muitos e muitos anos atrás. Até para uma tia nossa lá, minha, da Nathalie, lá na Campina, lá. A madrinha faz, Nathalie, uns 30 anos que faleceu, né? Isso. Quantos anos tem a Nathalie? A madrinha, então, tem mais, acho que uns 27, 28 anos. A madrinha, uma avózinha que nós tínhamos lá, minha bisavó. Uma irmã dela já profetizou muita coisa, irmãos, que nós estamos vivendo hoje. Eu nem sei se ela assistia televisão, a irmã da madrinha, lá na Nova Campina. Não sei se ela assistia televisão. Ontem nós conversando na casa da mãe lá, ela contou essa história para mim. Entendeu, irmãos? Coisas que nós estamos vivendo hoje foi profetizada há muitos e muitos anos atrás, aqui na Bíblia está sendo profetizado, muitos irmãos Deus tem usado para falar, virão dias difíceis. Qual que é a função da igreja, irmãos, diante da sociedade, do mundo que vivemos hoje? É o papel curativo, o sacerdócio levítico da igreja, fazer a diferença. Ser um cristão melhor, ser um pai, uma mãe, um filho, um tio, uma avó, um vô, um profissional melhor. Em tudo que faz, irmãos. Deixar o exemplo de Cristo. Nós não concordamos com muita coisa que está sendo feita lá no mundo. Por isso que Cristo falou, não pesque os tires do mundo, mas sim que os livros do mal. Essa é a função da igreja, irmãos, o papel curativo da igreja. Nós vamos fazer, então vamos fazer igual está lá. Não. Nós vamos ser perseguidos? Vamos. Por fazer aquilo que agrada a Deus, cumprir o que está na palavra de Deus? Vamos. Mas nós devemos fazer. O que é essa? Função levítica da igreja. A igreja exerce o seu sacerdócio aqui. É o sacerdócio que fala lá na Reforma Protestante, irmãos. Resgatou essa visão de sacerdócio, que chama-se sacerdócio real dos santos, ou seja, essa vida, a intercessão da igreja,
pela administração do país, a intercessão da igreja pela administração do Estado, a intercessão da igreja pela intercessão do município, a intercessão da igreja pela administração da escola, da minha empresa. É vários lugares onde Deus nos colocou, irmãos. Onde Deus nos colocou, é ali a gente vai fazer a diferença, é ali eu vou ser a primazia, entendeu? Eu posso, a primazia, irmãos, essa é a diferença. Eu vou seguir aqui, irmãos, senão nós não termina. Agora aqui, ó, irmãos, mais do que habitação, usar conforme ordenado. Esse ponto aqui, irmãos, é muito importante, não que todos não sejam. Outro aspecto em relação à terra é o uso dela. Deus não entregou para a satisfação do povo, mas para a sua própria glória. O fato de Deus ter ordenado o que fazer diante das conquistas já realizadas revela que a terra, na verdade, lhe pertencia. Lá em Deuteronômio 28, 8 a 14, Deuteronômio 28, 8 a 14, vai falar assim, irmãos. Os irmãos sabem. Ó, o tema desse tópico aqui, irmãos, do capítulo 28 é bênção decorrentes da obediência. O versículo 8 fala aqui, ó. O versículo 1 fala aqui: se atenderes e ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu vou pular para o versículo 8, irmãos. Versículo 8 vai falar assim, ó. O Senhor determinará que a bênção, ó aqui, irmãos. Tem muitos dizendo por aí, determina o Senhor, irmãos. Lá na frente da minha casa tem uma igreja lá, irmãos. Ai, meu Pai do céu, misericórdia. Determina o Senhor, que a bênção seja a vida do irmão ali. Misericórdia, irmão, não tem que determinar nada para o Senhor. Entendeu? Aqui, ó. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do solo, na terra que o Senhor, sob juramento, dá a seus pais. Prometeu dar-te. Sob juramento, prometeu dar a seus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o serviço. Obedecer. Obediência, irmãos. Irmãos, se nós obedecermos, se nós temermos a Deus, irmãos, Deus vai honrar aquilo que Ele falou. Embora a gente passe por momentos difíceis, muitas vezes tem que passar por privações, muitas vezes nós temos que enfrentar enfermidades, que é duro enfrentar enfermidades. Nós já somos vitoriosos. Algo importante aqui, irmãos, ser cabeça, não ser cauda. Então, aqui, irmãos, a posse da terra feita coloca a obediência como condição para que Israel desfrutasse o melhor daquela terra. Obediência, irmãos, obedecer. É possível ver que a mão do Senhor estaria direcionando o menor dos detalhes. Aqui, irmãos. Pequenas conquistas, muitas vezes, que a gente nem agradece. Os menores dos detalhes ao ponto de cuidar da procriação de animais. A relação com outros povos, a posição de proeminência sobre eles também estavam sob condição de usarem ou se desviarem da lei, ou se desviando da lei. É verdade. E não se desviando da lei. Entendeu? A proeminência sobre eles estavam sob a condição de a usarem. Usar é lei, não se desviando da lei.
O objetivo parece estar colocado na sentença: todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor. Usar a terra em obediência, fazendo o povo experimentar seu melhor, seria que o testemunho a todos os que o Senhor é poderoso, fiel e bondoso. Outro aspecto importante em relação à terra é o uso dela. Deus não a entregou para a satisfação do povo, mas para a sua própria glória. Esse é um ponto principal nas nossas vidas, irmãos. Irmãos, temos que pôr em mente que tudo que Deus nos deu, seja a minha esposa, seja o meu marido, ou o marido e a esposa, seja os filhos, os pais, seja a família constituída, a igreja, os dons que Deus nos deu na igreja, o meu carro, o meu trabalho, tudo que você possa relacionar, irmãos. Você tem que ser usado para a glória dele, em obediência à sua palavra. Então, não posso dizer, eu tenho um carro. Eu fico pensando, irmãos, é um absurdo. Não é absurdo, não, é realidade. O cara tem um carro que anda a 220 por hora, ele tem potência para chegar a 200 a 300 por hora, ele tem que andar a 100 por hora. Você tem que ir daqui, Itapetininga, até chegar ali, indo pela Raposo Tavares, até chegar lá, na cidade ali do nosso finado Ribeirão de João, você tem que ir a 100 por hora. Passou dali para frente ali, você tem que andar. Qual que é a cidade mesmo antes de chegar em Sorocaba, do Ribeirão de João? Araçoiaba da Serra. Isso mesmo, obrigado. Até ali, irmãos, vocês podem ver na rodovia aqui, onde troca de concessão lá, é 100 por hora, depois passa a 110. Imagina você com um carro que pode andar 200 por hora, sem pensar, sem acelerar direito. Mas o que a lei está falando? Para você andar 100 por hora. Você andar no máximo até 110 por hora. O que é, irmãos? É uma ilustração, parece, é boba essa ilustração. Talvez. Mas a obedecer o que é? Que se Deus nos deu um carro que pode andar 200 a 300 por hora na nossa rodovia, eu tenho que andar 100 por hora. No máximo 110 por hora. É o que a lei determina, é obediência. Então, o que quero dizer aqui, irmãos? Deus nos dá os nossos bens, irmãos, não é para você usar, Deus dará, não. Eu faço o que eu quero do que eu tenho, não. Você tem que usar para a glória dele. Tem que usar para a glória dele. Então, tudo que Deus nos deu, irmãos, é para ser usado para a glória dele. Se Deus te deu um salário melhor, é para ser usado para a glória dele, porque quando você está almoçando no restaurante, você vê alguém lá fora, lá, talvez pedindo R$1 para inteirar, para comprar uma marmita, você pega, compra a marmita e leva e dê para ele lá. Pega uma marmita e dê para ele. Compre. Deus deu esse dinheiro que você tem que estar comendo lá um rodízio de R$80, para você comer seu rodízio de R$80, mas para você pagar uma marmita de 20 também por irmão que está ali fora, de R$15. Entendeu? É para a glória dele, irmãos. Para a glória dele. Servir um ou outro, a igreja é para isso, os nossos dons e ministério é para isso, é para a glória dele, não é para mim se achar o melhor, é para mim me humilhar. E que Deus nos dê força a isso, irmãos, para usarmos tudo para a glória dele. A sequência aqui, irmãos, a conquista é incompleta. Fala aqui, que nós lemos no início do capítulo, existia terras não conquistadas. No princípio, quando nós lemos o livro de Josué, as conquistas parecem coisas rápidas, mas não foi assim, tem um tempo para ser conquistada, porque a cronologia, muitas vezes a gente lê, não bate. Precisamos entender, ou seja, atentar para esse fato. O Senhor não estava somente dando a terra, mas assegurando ao povo ao longo de suas conquistas, mas assentando o povo ao longo de suas conquistas. Ao mesmo tempo que vemos as vitórias sobre diversos reis de Canaã, o povo tinha que ocupar a terra. É óbvio, essa ocupação levava seu tempo e servia aqui de fundamento para o avanço da terra de Israel. Deus não enviou Israel como uma avalanche sobre Canaã. As ações foram guiadas, os locais a serem conquistados foram apontados de formas, e a forma da conquista também.
Isso implica que o Senhor não quis que tudo fosse conquistado tão logo. A conquista incompleta, portanto, é o Senhor da terra usando-a para ensinar algo ao povo. A terra não seria indiscriminadamente ocupada e nem mesmo objetivava o assentamento israelita. Porém, servia aos propósitos didáticos e revelacionais da aliança. Em 21:43 lemos: Deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Entendeu, irmãos? Parece uma contradição, porém são declarações como perspectivas distintas. Abre aspas. As perspectivas da conquista completa e do estabelecimento da terra que Deus tinha dado deve também ser considerada no contexto das histórias patriarcais, que menciona pela primeira vez o juramento feito aos antepassados. Esses patriarcas não poderiam chamar de sua nenhuma parte da terra que Deus lhe prometera, exceto por sepultura ou duas, nas quais enterrariam seus entes queridos mortos. Comparados com isso, o cumprimento da promessa mostrava-se agora extremamente rico. Ou seja, irmãos, o que quer dizer aqui, irmãos? Quando Sara morreu, lá em Gênesis, o que Abraão foi? Abraão foi lá e comprou o campo de Macpela, dos filhos de Amor, pertencente a Amor na época tal, onde foi enterrado Jacó, e parece que Lia foi enterrada lá também, e José também, lá nesse campo que foi herdado, que Abraão comprou. Ou seja, irmãos, o que o autor quer dizer nesse pedacinho aqui, irmãos? Quando Abraão faz menção aos patriarcas, os patriarcas tiveram ciência de que aquela terra não pertencia. Algo maior Deus tinha a fazer por eles lá na frente. Foi quando Deus deu a posse para aquela nação de Israel, olhando para aquilo que Deus tinha prometido a Abraão lá atrás, que Abraão não era o possuidor daquela terra, mas era Deus, e Deus iria dá-la novamente ao seu povo. Então eles teriam que esperar, ou seja, a conquista da terra, o avanço da terra prometida, irmãos, não era um negócio que se era da noite para o dia. O negócio tinha que ser conquistado pouco a pouco, irmãos. E isso também nos reflete a nossa vida, especialmente com respeito à nossa vida espiritual, irmãos. Eu não tenho a maturidade que o nosso irmão Obed tem. E, consequentemente, nós não temos a maturidade que a nossa irmã Teresa tem. Não, irmãos? Então, nós temos que ter essa humildade, irmãos, e na vida ir conquistando as coisas, de acordo com aquilo que Deus vai nos colocando para nós conquistarmos. Graças a Deus, tem uns que Deus dá um dom a mais a ele, dá um dom superior a ele. Que tem algo, que tem jovem aqui, irmãos, que é meu professor. Então, eu tenho que ter essa humildade também, de ouvir o meu irmão mais jovem. Entendeu? O que quer dizer aqui, irmãos? A conquista aos poucos. Muitas vezes a gente quer na vida, irmãos, e na vida secular, na vida do trabalho, conquistar as coisas da noite para o dia. Eu, quando entrei na companhia, irmãos, 23 anos atrás, queria, eu quero ser isso, quero ser isso, quero ser isso. Graças a Deus, Deus me fez o que sou hoje. Aos poucos. Aos poucos. Um advogado, para ele chegar a a um juiz, a um corregedor de justiça, ou exercer seu ofício de advogado, ele tem que fazer no mínimo 5 anos de faculdade e depois passar no mínimo em 2 provas da OAB. Senão ele não vai exercer, ou seja, irmãos, conquista, irmãos. O professor, ou a gente, a experiência que a gente vai ter, por exemplo, na carpintaria, na pedra, e outras demais funções que a gente exerce no dia a dia, no pedreiro, motorista, professor, mãe e dona de casa, não é de repente, irmãos, não é derramado, é aos poucos. Então nós temos que ter humildade, irmãos, de confiar que Deus vai nos concedendo as coisas. E nós vamos batalhar por ela e fazendo tudo segundo a sua vontade e para a glória dele. Para concluir aqui, irmãos, que já deu 2 sinais, o povo já estava presenciando a fidelidade do Senhor. Por outro lado, estava vivendo sob a palavra de Deus.
Ele liderava o exército, levando-o para onde desejava, e ele decidiu que era hora de repartir a terra. A parada no avanço era parte do seu plano, demonstração da sua soberania e o ensino ao povo de que deveria viver conforme a voz divina. A terra estava sendo usada por Deus e graciosamente compartilhada por Israel. Conclusão. A Escritura faz referência à propriedade privada. Irmãos, sobre usar o que é primazia aqui, irmãos. O que aconteceu na vida desse irmão lá no passado, lá? Atos 5, 1-4, Ananias e Safira. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com relação ao dízimos e ofertas, viu? É um alerta. Leia lá. Atos 5, 1-4. Pode ler o trecho todo ali, irmãos, que vai falar de Ananias e vai falar da mulher dele também. O fim que levou aquele que quer fazer a obra de Deus com migalhas, sabendo que é a primazia que tem que ser feita para Deus, que deve ser entendida no âmbito da vida em sociedade, como todos os direitos e deveres estabelecidos em lei. O desrespeito à propriedade privada está associado à violência e à anarquia. Então, nós não podemos chegar lá, não, esse aqui é meu. Não, esse aqui é da Nathalie, eu tenho que respeitar o que é da Nathalie. E, consequentemente, a Nathalie respeita o que é meu. E assim é a realidade, assim os outros demais irmãos. Eu vou lá na casa da Nathalie, você me pode me emprestar um copo de açúcar? Ela vai e me empresta um copo de açúcar. Depois eu vou lá, compro, vou lá e pago a Nathalie. Ou seja, irmãos, é o direito de cada um. E isso em caráteres espirituais também. Para que a paz reine, irmãos. Senão vira anarquia, vira uma bagunça. Todo mundo acha que aqui, chega aqui, essa igreja aqui não é da igreja presbiteriana, foi uma bagunça. Não, irmãos, esse templo aqui pertence à igreja presbiteriana do Brasil. A propriedade é a igreja do Jardim Maringá, que administra, que toma conta, mas é uma propriedade da igreja presbiteriana do Brasil. Qualquer coisa que aconteça, irmãos, qualquer coisa que aconteça com a igreja presbiteriana aqui no Jardim Maringá, essa propriedade aqui, irmãos, é propriedade da igreja presbiteriana do Brasil. Entendeu? Só para concluir aqui, irmãos. Porém, mesmo não vivendo nós em uma teocracia, em uma terra com sentido escatológico, que nem Canaã foi, reconhecemos que ao Senhor pertence a terra e tudo que nelas contém, e o mundo e os que nele habitam. Vamos aqui, irmãos. Podemos não ter a sorte lançada sobre os nossos bens para ver que nos será dado, mas estamos todos vivendo em um ambiente e uma história que voltam ao Criador, não ao homem. De fato, Deus é a grande bênção que Ele mesmo derrama sobre nós. Ai, que bênção, irmãos. Palavra bonita. Deus é a grande bênção que é derramado sobre todos nós, sobre a igreja. Aplicação. É muito bom conquistar coisas, como a casa própria. Porém, o que você vai em seu coração? Orgulho ou gratidão? Então, quando a gente conquista alguma coisa na vida, irmãos, tem que ser gratidão. Gratidão porque Deus tem nos dado. E como o hino que nós cantamos, né? Que tal contar as bênçãos? Assim como a conquista da terra não exclui batalhas, derramamento de sangue e de sabores, não se esqueça de enumerar aquelas situações ruins, mas que depois se mostram importantes para a sua formação e crescimento em fé. Mudança e compreensão da vida e da vontade de Deus. Ore agradecendo a Deus e reveja o modo como utiliza, entre aspas, está aqui, irmãos, suas coisas. As coisas são de Deus, irmãos. Então, utilizemos tudo que Deus nos deu para a glória dele. Amém, irmãos? Obrigado pela atenção de todos. Que Deus esteja nos abençoando. Se Deus quiser, semana que vem o pastor já vai estar aqui, dando aula. E vamos seguir os trabalhos de hoje, irmãos. O culto à noite. Amém?